Então você tem contato com o narcisista, não tem jeito, você tem que adotar o pedra cinza, e aí quando você percebe, você tá no meio de embates, aqueles embates que drenam. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre isso. A recomendação sempre vai ser para adotar o contato zero, para se afastar, mas nem sempre isso é possível. Talvez você tenha um filho com um narcisista, talvez você conviva com um narcisista, talvez você seja filho de um narcisista, talvez você seja subordinado de um narcisista, talvez você seja sócio. E tem algumas coisas que precisam ser discutidas, que precisam ser resolvidas. E quando você percebe, você está numa discussão sem fim, que seja pelo WhatsApp, que seja pessoalmente. Quando você vê, você está ali sendo drenado, sendo drenada de novo, porque a gente fica nessa ideia de que a gente tem que defender as nossas ideias, ele tem que entender, ela tem que entender, não é possível. O narcisista, ele nunca vai entender o seu ponto de vista, seu ponto de vista não é relevante, e é essa a primeira coisa que a gente precisa admitir, a gente precisa ter isso muito claro. Quando eu falo admitir, não é no sentido de aceitação, é que não vai funcionar, você não vai conseguir fazer com que um narcisista entenda o seu ponto de vista e a partir desse momento ele acolha o seu ponto de vista. E todas as vezes que a gente tenta fazer isso, a gente vai ser drenado. Todas as vezes que a gente tenta argumentar e expor e falar, a gente vai ser drenado e o narcisista vai usar isso para colocar a gente mais para baixo e manipular isso muito mais e fazer do jeito que ele quer. Principalmente quando a gente mostra que isso é extremamente importante pra gente. Aí que a coisa fica mais complicada ainda. Só que tem coisas que precisam ser resolvidas, tem coisas que precisam ser faladas. Muitas vezes você precisa da concordância. Se você, por exemplo, tem um filho com um narcisista, tem coisas que simplesmente você não vai poder sair resolvendo. É difícil. Se você tem uma guarda compartilhada e você precisa resolver questões práticas, você não pode simplesmente ir fazendo e não dar muita satisfação. Realmente é bem complexo. A questão é o como se posicionar. Como é que você vai fazer para que isso não te atinja e para que as coisas sejam feitas para que tudo não vire um grande instrumento de manipulação. O narcisista aproveita essas brechas quando você mostra que uma coisa é importante, que é relevante, que você gostaria, para fazer essas pequenas chantagenzinhas onde você, quando você percebe, você tá ali se esgoelando, tentando explicar alguma coisa que é totalmente infrutífero. Principalmente porque o narcisista sempre manipula as coisas e as situações para que ele seja beneficiado. Então, por mais que você tente argumentar e expor o seu ponto de vista, ele não vai ser relevante. Uma das coisas que podem ajudar nessa hora é a gente ter mais claro o que de fato precisa ser compartilhado. Quando a gente entra num ciclo de abuso narcisista, quando a gente se percebe num ciclo de abuso e principalmente quando a gente não pode romper definitivamente, é muito difícil a gente conseguir mapear exatamente o que precisa ser falado. A gente passa a acreditar durante muito tempo, porque é isso que o ciclo faz, que tudo, absolutamente tudo, precisa passar pelo aval desse abusador. Então, quando a gente consegue se afastar, quando a gente consegue adotar o contato zero, é diferente essa percepção. A gente começa a perceber que muito do que era feito era porque a gente acreditava que deveria fazer, mas são coisas absolutamente sem sentido. Mas quando a gente não consegue ter um afastamento de tempo mesmo, quando a gente não consegue ter um distanciamento, que a cabeça acalma, que a gente começa a viver coisas novas, essa pressão em cima da pessoa faz com que gere uma raiva, dá uma insatisfação, gera uma frustração muito grande, mas ao mesmo tempo tem que falar, preciso resolver, preciso discutir, e não é tão bem assim. A pessoa acredita que tudo, absolutamente tudo, precisa ser discutido. Lógico que o que eu tô dizendo aqui é muito particular, então em cada cenário a pessoa tem que avaliar. Por exemplo, se for seu chefe, você não vai simplesmente poder
resolver que você não vai passar determinadas coisas, mas qual a carga disso? Se você tem um filho com um narcisista, às vezes a comunicação ela fica muito intensa, como se tudo tivesse que ser discutido, quando na verdade você poderia ter um pouco mais de autonomia. É importante mapear isso com mais calma e com mais distanciamento. Para fazer um pouco desse distanciamento, a primeira coisa, antes da gente pensar na forma de se comunicar, na forma de não entrar em brigas argumentativas, a gente precisa criar alguns mecanismos de distanciamento. O narcisista usa muito ferramentas que deixam a pessoa confusa. Então, normalmente são ferramentas do tipo WhatsApp, onde ele consegue ser muito verborrágico e muito intenso. Então, quando a pessoa percebe, ela já está no movimento intenso e quando ela percebeu, ela está colocando toda a carga emocional e a importância do que ela está tentando defender. Uma coisa que você tem que ter muito claro é o que você pensa, o que você quer fazer e por que você quer fazer. Quando você tiver todas essas ideias defendidas para você mesmo, tenha mais calmo e mais tranquilo, que você não precisa da aprovação do narcisista para você, para se sentir confortável e para sentir menos culpa e ver se por trás não tem uma sensação de uma punição, porque o jogo com o narcisista faz muito isso. Por antecipação, a vítima já entra em embate e já argumenta. É lógico que, na prática, o narcisista, ele incomoda muito. Qualquer movimento que a vítima tenta fazer, o narcisista incomoda muito, ele pressiona demais. Então, quando a vítima percebe, ela está dando muita satisfação e ela está tentando argumentar e ela está tentando explicar a importância e a relevância, principalmente na relação onde o narcisista tem filhos em comum. O narcisista, ele atormenta muito a cabeça da vítima. Mas tenha claro os seus motivos, tenha claro o que você está fazendo, tenha claro que você não está infringindo nenhuma lei e faça. Mude o tempo verbal das coisas. Não é o queria fazer, não é o defender uma ideia. Tenha mais firmes, faça interações que sejam mais curtas, interações que sejam mais breves, sem muitas explicações e mais bem posicionadas, onde você mantém o que você vai fazer e faça. A gente precisa ter claro que quando a gente começa a tomar consciência de um abuso na nossa vida, de um abuso narcisista na nossa vida, a gente precisa ter medidas conscientes. A partir do momento que a gente toma consciência, as medidas têm que ser tomadas de maneira consciente. E quando a gente pensa em conversas e interações, elas não podem ser soltas, porque nisso acontece uma levada emocional. Então, sempre que você tiver alguma coisa a ser discutida, alguma coisa a ser trabalhada, alguma coisa a ser negociada, você vai deixar os seus argumentos emocionais de lado. Você não precisa convencer o narcisista, você não precisa que ele esteja emocionalmente do seu lado. Essa é a parte mais importante. Emocionalmente, quem precisa te apoiar é você. E muito provavelmente o narcisista vai estar em desacordo das suas ideias. E é importante que você se mantenha firme. Sempre que você começa a colocar as suas ideias em práticas, quando você começa a não dar essa carga emocional para o narcisista, quando você começa a fazer interações que são breves, o narcisista está perdendo o controle sobre você e óbvio que isso é inadmissível. É esperado que haja um movimento ali de uma retaliação, de mais ataque. O narcisista vai querer que você se sinta culpado, que você se sinta culpada, mas é aí mesmo que você tem que se manter mais firme ainda. Quando você discute com o narcisista, você só está dando mais elementos para que ele possa te diminuir, te manipular. Então, se posicionar e se afastar, sempre que você tem que ter um posicionamento, se afaste ainda mais na sequência, porque muito provavelmente vai ter algum tipo de retaliação. Claro que quando eu falo sobre narcisistas, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo, um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa. Isso não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte para que você possa se posicionar quando você estiver diante de uma situação dessas, onde você tem que manter um contato com o narcisista, você tem alguma relação com o narcisista e você precisa ter alguma questão ali resolvida para que você não entre nesse tipo de embate, para que você não seja drenado, não seja diminuído e você consiga ter as suas ideias
colocadas, prevalecidas e principalmente os seus projetos caminhando. Sempre que a gente pensa em não argumentar, não significa que você vai acatar o que o narcisista pensa e vai ter que se submeter aos caprichos dele, não é isso. É que você não vai dar elementos sobre os seus sentimentos e as suas sensações, mas principalmente você vai ter as suas ideias, as suas vontades, os seus desejos caminhando na prática, ao invés de ficar tentando fazer com que ele ou ela se convença da importância disso. Eu espero ter ajudado. Um grande beijo e vai ficar tudo bem. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.